Olá, meus queridos, a paz de Cristo Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para a nossa série de aulas, de pré-aula de Escola Bíblica Dominical, e queremos deixar hoje um conteúdo para você na aula do próximo domingo. Bem, hoje nós vamos estudar sobre o ciúme, o mal que prejudica a família. Nós estamos estudando essa série de aulas falando de assuntos da família e pegando exemplos da Bíblia Sagrada para gerenciarmos esses problemas ou essas problemáticas que surgem dentro dos lares, no seio da família. Então o texto áureo diz assim, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago, capítulo 3, versículo 16. A verdade prática: o ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção. O que é ciúme e o que é inveja? O ciúme é algo que nasce dentro do ego da pessoa. É mais ou menos assim. Aquilo que nasce dentro do nosso ego, o ciúme, que é um sentimento que nós temos medo de perder. Por exemplo, se alguém está sendo privilegiado, se alguém está sendo, digamos assim, está tendo uma atenção maior, além de nós, além de mim, então eu crio dentro de mim, através do meu ego, que o ego é uma coisa que abraça, segura algo só para ele não quer soltar, ele não quer liberar, ele não quer compartilhar, é egoísta, é egocentrista, então só quer para ele. Então quando aquela atenção está saindo para outra pessoa, logo começa dentro de mim o ciúme. É por isso que aqui na Bíblia é taxado o ciúme como obra da carne, obra do homem, obra que nasce na nossa velha natureza adâmica. E inveja? Inveja é aquilo que você sente de outra pessoa, por outra pessoa obter algo, e de repente o sentimento dentro de nós de inveja gera um pensamento a respeito daquela pessoa. Ele acha que a pessoa conquistou de forma injusta, está tendo vantagem de forma injusta. Isso é inveja. Ele desqualifica aquilo que o outro possui por causa desta obra, chamada também obra da carne, chamado de inveja. Isso não provém de Deus, isso provém da carne, da velha natureza do homem. Então nós vamos aprender aqui a gerenciar situações semelhantes a essa que aparece dentro do lar. O primeiro ponto, na verdade, a palavra-chave de hoje é ciúme. Essa questão do ciúme, que é algo que nasce dentro do ego do homem, por ser egoísta, por ter querer só para ele, e quando essas vantagens começam a ser compartilhadas com outra pessoa, nasce dentro do ego dele um sentimento ruim, e se o ciúmar por causa de outra pessoa também está obtendo aquilo que você já tem. Então, a falha no tratamento dos filhos. Nós estamos estudando hoje sobre o Gênesis capítulo 37, tratando aqui do patriarca Jacó e seus filhos. Jacó teve uma predileção ou uma preferência pelo seu 11º filho, chamado José. Quando José nasce, filho de sua velhice e da sua amada esposa Raquel, então ele tem uma atenção especial para José. E para piorar a situação e para o bem de toda a nação de Israel, José ele se destaca, é um bom garoto, um coração bom, é dedicado a estar perto do seu pai aprendendo. Deus já estava já estava preparando José para ser o que de fato ele foi. Bem, mas se nós aqui pensarmos assim, José, tudo o que aconteceu na vida de José foi para cumprir um propósito de Deus que Deus já tinha na vida de José. Claro que sim, mas para que isso acontecesse, teve um processo, e se passaram vários anos, e provocou uma grande confusão, grande ciumeira, algo, até inveja
dentro do lar, dentro no seio da família de Jacó. Porque os seus filhos mais velhos, eles tinham um entendimento que quem deveria herdar a primogenitura seria Rúben, o mais velho, mas José, ele tinha um coração voltado a um coração pacato, um coração bom, e ele não se conformava com os erros dos filhos de Jacó, né, com Bila, com a sua concubina, e os filhos de Lia, pois eles se comportavam de forma inadequada. E José delatava para seu pai todas as coisas fora do contexto dos ensinamentos do patriarca. Então, isso eles não aceitavam, eles perseguiam José. E José, além de tudo isso, José tinha sonhos. E os sonhos de José que ele teve, ele deu a conhecer tanto a Jacó como também todos os seus irmãos. Então eles tinham uma visão que os sonhos de José não era algo profético, mas era uma arrogância da parte de José, querendo ser melhor do que os seus irmãos. Amados, quando nós cegamos, quando nós somos tomados pelo Espírito, por esta obra da carne chamado ciúme e chamado inveja, nós não conseguimos enxergar os propósitos de Deus para uma grande obra. E nós precisamos entender, se Deus vai destacar alguém do meu lado, que está vindo lá de baixo, e vai elevar, passar a ser muito melhor do que eu naquilo que eu faço, eu devo agradecer a Deus por Ele estar capacitando e elevando pessoas para fazer um trabalho relevante e melhor do que eu. Eu tenho que me alegrar com isso e não deixar que isso crie dentro de mim um ciúme ou uma inveja por alguém ser melhor do que eu. Mas foi exatamente isso. O patriarca Jacó, ele, por estar muito focado em José, ele não percebeu isso e acabou gerando dentro do seu lar um lar de conflito, até colocando a vida de José em risco. Então nós percebemos aqui que ele fez uma túnica diferenciada, que segundo a história, essa túnica daria a José um lugar de destaque. Quem receberia uma túnica semelhante a essa, estaria dentro do seu lar recebendo, ou entre os seus irmãos, um destaque por ser especial. Quem dava a túnica estava dizendo, você é especial, em detrimento dos outros. Claro, os outros se comportavam de forma irregular, inadequada, mas não é essa a forma melhor de nós lidarmos com os nossos filhos. Eu até tenho dificuldade, ou não diria dificuldade, mas não tenho experiência de ter tido mais de um filho. Eu só tenho um filho, minha esposa missionária e eu só temos um filho, o Rony. Mas eu fui criado entre os outros irmãos e sei muito bem como que é lidar, né, estar vivendo entre outros irmãos, onde deve ser compartilhado o amor, o cuidado dos pais de forma igual. E foi assim que eu fui criado, junto com os meus pais. Claro que quando pequenininho, meus pais tinham um cuidado maior comigo e com a minha irmã, as minhas duas irmãs mais novas, porque eram crianças, e quando crianças requer uma atenção maior. Mas o patriarca aqui, ele deixou a desejar na questão de dar predileção a José e deixar isso muito bem claro para os seus irmãos, causando um conflito dentro do lar. Então isso aqui são os problemas, as falhas no tratamento dos filhos. São preferências inadequadas ou preferências externadas de forma desnecessária, porque desta forma certamente iria causar uma problemática dentro do lar. Você pode ter predileção, você pode gostar, ter mais afeto por um filho, por ele estar mais perto de você, ser mais carinhoso com você, mas não deixe isso transparecer para os demais filhos, porque pode desmaiar o seu coração, pode piorar na sua carreira e desenvolvimento, ele pode trilhar por caminhos errados, porque nem sempre a mente ela amadurece ainda na tenra idade. Às vezes é necessário umas escolinhas da vida para a pessoa realmente amadurecer.
é no tempo certo. Cada um tem o seu tempo de maturação e é necessário nós compreendermos isso. O ciúme como causa de conflitos. Ora, o ciúme é causa de conflitos não somente entre irmãos, como também entre os casais. Quantas pessoas, há aí uma estatística que o ano de 2022, o ano passado, foram mortas uma faixa aí de 1.400 mulheres por causa de ciúmes. Foram mortas seus maridos ou ex-marido que tiveram um relacionamento por causa desta obra maldita, mataram as mulheres. 1.400 mulheres mortas por causa do maldito ciúme. Então precisamos ter cuidado com isso. Às vezes essas estatísticas podem aumentar muito próximo da gente. E somos pessoas sensatas que precisamos orientar. Precisamos orientar e sermos orientados a respeito desse assunto. Não deixe brotar no seu coração essa má obra, esse sentimento ruim de ciúme e também de inveja. Então os conflitos, ciúme como causa de conflitos, são muitos os conflitos. A questão da túnica, que simbolizava esta autoridade sobre os outros, trouxe um ciúme entre os seus irmãos. Aqui também a questão o ciúme como agente do conflito familiar. Com certeza, geralmente é conflito garantido quando nós provocamos esses ciúmes. Se os ciúmes já acontecem naturalmente, imagine só se nós formos agentes de provocação do mesmo. A questão de Jacó não foi nem saber lidar com o ciúme, mas ter provocado o ciúme. Essa é a questão. Quem somos nós aqui para questionar o patriarca, homem que está aí a história dele, uma grande história. Mas eu aprendi e ouvi a palavra de alguém um dia que disse que o homem inteligente, ele aprende com os erros dele, mas o sábio aprende com o erro dos outros. É assim, não precisa nem errar para aprender, porque o que não falta aí é exemplos de pessoas que erram. Então não precisa errar para aprender com o meu erro, pois eu já estou vendo que outras pessoas já erraram nesta área. Eu não vou pagar para ver. E aqui por último nós temos os males do ciúme. São muitos os males do ciúme. Primeiro aqui, o ciúme pode causar tragédia familiares. Pessoas podem matar outras. Será que foi ciúme ou foi inveja a questão lá de Caim ter matado seu próprio irmão Abel? Então, tudo isso, ciúme e inveja, as duas coisas, bate aquele confronto, bate aquele sentimento ruim e não foi controlado e ele chegou a tirar a vida do seu próprio irmão, porque não controlou o ciúme. Então, meus queridos, as coisas funcionam mais ou menos assim, o ciúme entre os santos de Deus. É interessante, eu diria que seria interessante se não fosse trágico essa questão de ciúmes entre irmãos em Cristo, na igreja. Pode haver racha, pode haver pessoas saindo da igreja ou criando grandes conflitos entre a família cristã, exatamente por causa disso, a questão do ciúme, porque alguém se desenvolve melhor, porque alguém está tendo uma preferência, porque o pastor puxa aquela pessoa para próximo dele para cuidar, porque há uma necessidade de cuidar, e para cuidar é preciso estar perto, isso gerar ciúme nos outros. Não é necessário nós estarmos com ciúme a respeito disso, não precisa. O pastor sabe o que está fazendo, se puxa para perto dele, se está dando uma atenção mais especial, devemos compreender, amados, devemos compreender que é porque há uma necessidade, não é para deixar gerar dentro de nós esse ciúme egocêntrico, para mim, eu quero toda a atenção, ela pertence a mim, não, os outros também precisam desta atenção, e ainda mais quando está nessas situações assim, ou nessa situação especial, como eu estou falando, de uma urgência de cuidado. E vencendo o ciúme. Vencendo o ciúme, como que nós vamos vencer o ciúme? Nós devemos bloquear, devemos
proteger o nosso coração. É interessante uma coisa que eu vejo escrito lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede toda a tua vida. Se nós não nos preocuparmos com o nosso coração para administrarmos, certamente seremos um agente ciumento. E quem sabe, desenfreadamente, e desencadear e até provocar e cometer obras terríveis por não saber administrar. Primeiro administrar, conhecendo a mim mesmo, administrar a minha casa, a minha família, dando preferência a todos, mesmo que tenha afinidade com algum, mas saiba aprender a segurar isso só para você. Não dê a conhecer que você gosta mais de alguém do que do outro. Trate as pessoas como elas são, dê a sua atenção especial e cuide muito bem da sua família. Em síntese, cuide da sua família. Deus te deu para você cuidar e cuidar bem. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, assim querendo Deus.